Estamos aqui com o senhor Hiroshi Sasaki e a senhora Mie Sasaki. Eles vão contar pra gente um pouco sobre a história deles, sobre a vinda do Japão, a imigração, e aqui eu vou fazer algumas perguntinhas. O senhor, como Nisei, da primeira geração de nipo brasileiros, deve ter presenciado a vida dos primeiros imigrantes nipônicos no Brasil. Pode nos contar um pouco do que viu? Efetivamente, eu sou uma testemunha ocular do sofrimento dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil, porque eu sou Nisei e, portanto, a primeira geração desses imigrantes aqui no Brasil. Eu gostaria de relatar a vida do meu pai, da minha mãe e das minhas 4 irmãs que vieram do Japão e que aqui vieram trabalhar como imigrantes nas lavouras de café de São Paulo. Os meus pais chegaram ao Brasil em 1925 a bordo do Kawachimaru e, desembarcados em Santos, eles foram levados imediatamente ao abrigo de imigrantes de São Paulo. Lá eles permaneceram por cerca de uma semana à espera do seu destino, do seu futuro, pois precisariam esperar os fazendeiros de café que viriam para escolhê-los para trabalhar como seus colonos. Essa espera é tristemente semelhante àquela dos escravos negros que vinham da África e que permaneciam à espera de fazendeiros, de proprietários de terras que vinham para comprá-los como escravos. Os meus pais receberam no período que permaneceram no abrigo como alimento arroz cozido à moda brasileira, feijão, batatinha, linguiça crua e farinha de mandioca, pão. Dentre esses alimentos, somente o arroz era conhecido, mas também preparado de maneira diferente e, portanto, difícil de ser sorvido por eles. A linguiça, por exemplo, era um alimento completamente desconhecido para o japonês e, como era crua, não preparada, causou a eles nojo e repugnância, tanto que não foi consumida, foi jogada fora. E como eles fizeram para educar seus filhos? A educação dos filhos foi um problema muito grande, pois nas fazendas não existiam escolas, nem primárias e menos ainda para crianças pequenas. Então, as crianças teriam que ser mandadas para a cidade, que muitas vezes distava de 5 a 10 quilômetros, trecho que a criança teria que fazer diariamente, ida e volta, com sol, com chuva e com os pés descalços. Qual a motivação que os animava para enfrentar uma vida nova, cheia de adversidades e sofrimento? A motivação era o de ganhar dinheiro, economizar dinheiro para poder voltar brevemente para o Japão. Infelizmente, essa motivação também se tornou uma ilusão, porque era muito difícil na condição em que eles trabalhavam, na enxada, na picareta, na foice, no achado, ganhar o dinheiro suficiente para formar a economia para essa viagem de volta. Como todos sabem, os imigrantes japoneses chegaram ao Brasil completamente pobres, apenas com a roupa do corpo, e
Então, tudo que almejassem, tudo que sonhassem teria que ser conseguido mediante trabalho, esforço e muito sacrifício, inclusive da alimentação. A Segunda Guerra Mundial afetou os imigrantes japoneses? Sim, afetou bastante, porque como os japoneses sofriam discriminações, visto que o Japão era um dos 3 países do eixo dito Japão, Itália e Alemanha, e inimigo de todo o resto do mundo. Então, como inimigo do Brasil, os japoneses eram tratados como quinta colunas, isto é, os traidores da paz mundial. E essa discriminação fez com que fosse proibida a residência na beira-mar, nos limites territoriais, nas áreas de segurança, e proibido também a reunião em sociedade, associações que tivessem finalidade não política, mas unicamente social e educacional. Por essa razão, em muitas localidades foi proibido a formação de sociedades só de nipo-brasileiros e até em determinados lugares a proibição de falar japonês em público. Por essa razão, a proibição de ter livros, revistas e a conversação em japonês, muitos dos jovens em idade escolar daquela época não tiveram possibilidade de estudar japonês em escola. Como disse, os pais eram os primeiros professores, mas apenas para o básico de conversação, de comunicação. O que resultou de tanto trabalho e sacrifício? Todos podem verificar pessoalmente que do esforço dos imigrantes, pelo trabalho desenvolvido por eles, pela honestidade, tradição de seriedade, honradez, foi possível formar um conceito sadio do japonês entre os brasileiros, e hoje nas listas de vestibulandos e também de formandos em faculdades, os nomes de nipo-brasileiros é predominante. Isso aí é um motivo de grande orgulho e sintoma de que realmente o nipo-brasileiro está progredindo e está procurando um lugar de proeminência no meio da colônia brasileira. Além do mais, veja-se na lista de profissionais em que são destaques grandes médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, professores, magistrados e profissionais de outras áreas, e que com mérito próprio conseguiram desenvolver o seu talento e tornar-se destaque pessoas profissionais de confiança e de alta procura no Brasil. Você acha que a vinda dos japoneses para o Brasil foi um bem ou um mal para os seus filhos e netos? Não tenho dúvida nenhuma em afirmar que a vinda dos nipo-brasileiros, dos nossos pais imigrantes, foi uma grande coisa para nós descendentes que hoje somos brasileiros, porque o país realmente é um dos melhores do mundo, onde o nipo-brasileiro, principalmente os imigrantes, encontraram tranquilidade para trabalhar, não foram discriminados
e a própria lei deu a eles a condição de cidadãos, integrando-os imediatamente ao seu povo. Além disso, a condição que nós temos aqui, como brasileiros, como nipo-brasileiros, é a de que nesse país, sem a distinção de raça, de cor, nós temos todas as condições para o desenvolvimento livre, sem cobrança, sem imposição de restrições de raça ou de cor. Portanto, eu acho que realmente foi uma grande coisa a vida dos japoneses para o Brasil, e eles próprios, unanimemente se pode dizer, foram muito gratos por terem sido escolhidos para vir ao Brasil. E aqui puderam ter uma vida tranquila, segura, e todos com certeza adotaram esse país como sua pátria mãe, e aqui tiveram felicidade. Numa época de poucas oportunidades, como o senhor conseguiu se formar como advogado? Realmente foi uma luta muito difícil, porque apesar do trabalho árduo, os meus pais continuaram sempre pobres, porque não tiveram a sorte de escolher uma região no estado do Paraná em que a terra era mais fértil, mais rica e propícia para a produção de café, que na época era a riqueza maior. Então, como pobre, depois de 25 anos de lavoura, os meus pais decidiram vir para São Paulo, e aqui eu pude, com meu esforço próprio, trabalhando, fazer cursinho, estudar à noite e prestar um vestibular em que arduamente consegui ingressar na faculdade. Depois de fazer o curso com grande sacrifício, trabalhando nas horas que eu não tinha aula, consegui me formar. Mas foi uma luta muito brava, e nisso tudo devo uma gratidão muito grande para os meus pais, porque apesar do sacrifício, apesar da pobreza, eles deram tudo que tinham para iniciação minha no estudo. Primeiro os cursos primários, segundo o ginasial e depois o colegial. Depois do colegial, naturalmente, já tinha condições próprias para eu estudar trabalhando. Mas de qualquer forma foi de vital importância o trabalho, o sacrifício dos meus pais para a minha formação. Eu sou-lhes eternamente grato por essa dedicação, e espero também que os meus filhos, os meus netos tenham em consideração esse sacrifício e se dediquem ao máximo, aproveitando as oportunidades que têm agora que já estão com a vida mais tranquila e de melhor disponibilidade econômica. Para finalizar, gostaria de agradecer ao senhor Sasaki e a senhora Sasaki por terem concedido essa entrevista. E por coincidência, gostaria de dizer que eles são meus avós. Eu agradeço muito por tudo. Foi uma grande honra e uma felicidade para mim chegar a um ponto de ser entrevistado por uma neta muito querida e muito competente. Muito obrigado a todos vocês.